Oi, pessoal! Em breve vamos começar a nossa live. Só vamos esperar a doutora Petraco entrar e já começaremos. Só um pouquinho, doutor Petraco. Enquanto isso, vocês ouvem ao fundo os sinos, estamos bem pontuais. 6 horas. Estamos só aguardando o doutor Petraco e já vamos iniciar. Tudo bem com todos? Aguardando mais um pouquinho. Ok, doutor Petraco está entrando. E já vamos começar. Mais uma live do Fertilitar. Não sei bem qual é o nosso número, mas como sempre, às terças-feiras, 18 horas, já é uma tradição na clínica. Viva! Hello! Tudo bem? Então, boa tarde a todos. Eu sou Maria Ângela Badalotti, na parte de baixo da tela está o Álvaro Petraco, nossos diretores do Fertilitar, que no próximo mês já vai completar o seu 33º ano. E estamos aqui hoje, nesse mês tão especial para todos nós, porque é o mês da conscientização da infertilidade, para falar abertamente exatamente sobre isso, sobre infertilidade. Oi, Petraco. Um papo reto. É isso aí, um papo reto. Tudo bem. Muito bem. Vamos começar, então? Vamos lá. Vamos começar pelas perguntas que chegaram antecipadamente. E eu vou começar por uma que vai introduzir o nosso assunto, que é: quando podemos usar o termo infértil para uma pessoa? Para dizer que uma pessoa é infértil, ela tem que preencher o critério de infertilidade. E qual é o conceito de infertilidade? É ausência de gestação após 1 ano de tentativas de engravidar. Então, qualquer pessoa, homem, mulher, casal, que tenha 1 ano de tentativas de gestação sem sucesso, se enquadra no conceito de infertilidade. O conceito de infertilidade é esse, tá? Mas esse não é o único motivo que nos leva a investigar a infertilidade. Porque além do conceito da infertilidade, então 1 ano sem gestação, nós temos a questão da idade feminina, que vai se aliar ao tempo de tentativa de gestação. Então, uma mulher que tem mais de 35 anos, nós não vamos esperar que ela complete 1 ano para preencher o critério de infertilidade, para então começar a investigar. A partir de 6 meses, nós já começamos a investigar. E o nosso terceiro critério de início de investigação de infertilidade é encontrar qualquer dado alterado no exame físico ou na história dessa pessoa ou desse casal. Então, o conceito de infertilidade é 1 ano sem gestação, mas não é o único motivo que nos leva a investigar, que nos pode gerar alguma preocupação em relação ao potencial reprodutivo dessa pessoa. E na sequência, alguém pergunta aqui, como é que eu vou saber se eu sou infértil? Em princípio, somos todos férteis, até que se prove em contrário, né? Até que se encontre, pelo caminho, dificuldade de engravidar. E, gente, a gente tem uma ideia muito mágica, né? De que basta de deixar de fazer anticoncepção para que a gravidez se estabeleça. Mas isso não é verdade. Não é uma fantasia, uma ilusão, né? Porque, na verdade, o potencial de fertilidade,
é de 16% a 20% ao mês. Então, e é por isso que esse 1 ano de passagem fecha o critério de infertilidade, porque durante 1 ano, 85% a 90% dos casais engravidarão. Ok? Petraco, a segunda pergunta que veio aqui, e a gente pode fazer numa sequência, é, afinal de contas, quais são as causas da infertilidade? Primeiro, eu quero reafirmar o que tu disseste. A idade é um fator extremamente importante relacionado à fertilidade do casal. A fertilidade, por si só, é um processo extremamente complexo e, por isso, muito seletivo, e daí o resultado tão baixo de gravidez mensal, como tu disseste, em torno de 20%. Se a gente tomar 10 casais tendo relações na janela de concepção, 2 vão engravidar, vão levar bebê para casa daqui a 9 meses. E se a gente olhar criticamente, isso é muito, muito baixo. E as causas podem ser tanto masculinas quanto femininas. Os números são muito divergentes, não existe uma estatística clara, mas se considera mais ou menos 35% de causas femininas, 35% de causas masculinas, causas mistas, e junto com isso, o que a gente chama de infertilidade sem causa aparente. Ou seja, esses casais têm uma investigação completa de todos os fatores que a gente consegue identificar e não se encontra absolutamente nada nesses exames. Isso é uma caixinha que a gente tem para guardar o que a gente, na verdade, não conhece. Talvez seja muito mais falta de conhecimento nossa do que a falta de uma causa real do porquê esse casal não engravida. Das causas femininas, uma das mais importantes é a causa ovulatória, as disfunções ovulatórias. E a outra causa muito importante é o fator tubário, a patência dessas trompas, o comprometimento da trompa depois de um processo inflamatório que muitas vezes passa absolutamente desapercebido e a gente só vai se dar conta quando se faz a investigação e não se engravida. E além do fator masculino, que já foi discutido numa das outras lives aqui do Fertilitar, que o Dr. Cláudio pontuou muito bem todas as causas de infertilidade masculina. Uma das causas de infertilidade masculina mais prevalentes hoje são as questões comportamentais e que são super importantes nesse conceito de infertilidade também, porque nós podemos, de alguma forma, prevenir alguns aspectos da infertilidade. Prevenir como? Mantendo uma vida saudável. Gente, as pessoas acreditam pouco, mas é muito verdade, muito, que as questões ligadas aos hábitos interferem tanto na fertilidade feminina quanto na fertilidade masculina. O fumo, por exemplo. O fumo reduz a produção de espermatozoides. O fumo reduz o movimento dos cílios das trompas que levam o embrião para o útero. Altera o endométrio. Altera o endométrio. Fumo torna o endométrio, que é onde o embrião se implanta, menos favorável à implantação embrionária. As bebidas alcoólicas, todas comprometem a fertilidade, tanto masculina quanto feminina. Elas vão interferir na função do eixo, vão atrapalhar a ovulação, vão atrapalhar a espermatogênese. Então, esse é o primeiro aspecto de comportamento que a gente pode prevenir a infertilidade. Não usando drogas, evitando o cigarro. Segundo aspecto super importante é o peso. A obesidade é uma causa importante de infertilidade. De novo, tanto feminina quanto masculina. A obesidade bagunça completamente a ovulação. A mulher não ovula, tem um ovário super normal, mas não ovula, porque o tecido adiposo faz toda uma alteração de comportamento hormonal que vai levar à anovulação. Da mesma forma para o homem, a obesidade vai comprometer a formação de espermatozoides, porque vai interferir hormonalmente também. E o outro extremo da mulher também é verdadeiro. A magreza extrema também compromete fertilidade. A magreza extrema também interfere negativamente sobre
sobre a ovulação, principalmente. Né? Aquele corpo de Barbie que ninguém tem, que muita gente gostaria, e a gente sempre diz que se a Barbie fosse de verdade, ela não ficaria em pé, né? Com aquela silhueta, é o corpo que vai comprometer o processo ovulatório. Então, drogas, peso. O terceiro aspecto super importante é evitar as doenças sexualmente transmissíveis. O Petracco falou antes, uma das causas femininas de infertilidade mais comuns são as obstruções tubárias. E as obstruções tubárias, na sua grande maioria, são fruto de doenças sexualmente transmissíveis. Então, aquela velha cadência que o ginecologista sempre fala, vamos usar preservativo porque isso é muito importante no contexto da prevenção da infertilidade, porque as doenças sexualmente transmissíveis, tanto no homem quanto na mulher, são sim causas de infertilidade. E o quarto grande fator que podemos citar para prevenir a infertilidade é pensar em ter filhos. Porque hoje a sociedade nos dá uma mensagem, eu falo isso sempre, quem me conhece já me ouviu falar isso mais de uma vez, a sociedade nos dá uma mensagem: formem-se, pós-graduem-se, entrem no mercado de trabalho, façam o pé de meia e aí vamos pensar em filhos. Só que às vezes, quando isso chega, a gente já passou dos 40. E aí a nossa chance de gravidez é muito menor. Porque outra coisa que eu falo sempre, né, que depois que surgiu o jeans e a tinta de cabelo, ninguém mais sabe que idade se tem. Né? A gente tem uma aparência muito mais jovem, a gente vive muito mais, a gente realmente tem outro pique, mas eu falo também sempre que esqueceram de avisar o ovário de toda essa evolução. O ovário continua parando de produzir óvulos adequados onde ele sempre parou. A partir dos 35 anos, a fertilidade feminina cai, e cai 3% ao ano, chega a 37, essa queda se acentua, e chega aos 40 anos, a fertilidade reduz mais ainda. Se eu falei antes que a chance de gravidez era de 16% a 20%, aos 40 anos a chance de gestação não é muito maior que 5%. Então, vamos fazer tudo isso na nossa vida? Vamos sim, mas vamos pensar. Se a gente estiver, se estiver no nosso horizonte, se estiver nos nossos planos, se queremos ter filhos, vamos pensar que a partir dos 35 pode ficar mais difícil e abrir um espaço para eles também, antes disso. Eu acho que tu colocaste uma coisa extremamente importante, que é o estilo de vida. O estilo de vida a gente tem que levar em consideração de forma muito objetiva. O sobrepeso interfere significativa no processo ovulatório, que é uma das causas mais importantes da dificuldade de engravidar. Isso é tão verdade que se a mulher tem um sobrepeso e perde em torno de 10 a 15% do seu peso, ela passa a ter ciclos ovulatórios com uma chance real de ovular e ovular com uma boa qualidade hormonal muito grande. Essas pacientes que não ovulam porque têm um sobrepeso, perdendo esses 15%, mais de 60% ovulam regularmente e mais da metade ovulam engravidam com grande facilidade. Isso é interessante porque a gente tem que se dar conta que a menina nasce com determinado número de óvulos e vem gastando isso ao longo dos anos. A menina, quando está dentro do ventre da mãe, em torno do 5º mês de gravidez, ela tem entre 6 a 8 milhões de óvulos. Quando nasce, já nasce com 1 a 2 milhões. E isso é uma engrenagem. Todo mês a gente recruta um grande contingente de óvulos, seleciona os melhores e um ovula. E todos os outros a gente perde. Vocês, mulheres, têm um economista no cérebro. Esse economista é só de vocês. Ele determina o número que vai ser disponibilizado esse mês e esse número vai ser gasto espontaneamente. Nós podemos usar pílula durante 20 anos. A gente não economiza nenhum óvulo. Só não se ovula. Só não há postura ovular. Mas a saída dessa engrenagem, dessa reserva, acontece continuamente. Tanto é verdade que o Caimarejo já disse que essa queda significativa é tão importante que aos 37 anos se calcula que só se tenha desses 2 milhões que a menina nasceu, mais ou menos 20 mil folículos. Ou seja, se perdeu praticamente 98% de toda a população de óvulos já aos 37 anos. Então, chama atenção isso, que a idade realmente é um fator muito, muito importante no tratamento e no controle da fertilidade.
E para os homens também, né? Uma vez a gente achava que eram só as mulheres que sofriam com a questão da idade da fertilidade. Hoje a gente sabe que os homens também, ainda que eles não tenham a perda completa da produção de espermatozoides, como acontece com a mulher em relação a óvulos, mas esses espermatozoides sim perdem muita qualidade, né? E podem levar também ao aumento de malformações fetais e algumas outras doenças futuras. Então, a idade vale para o casal, né? Ainda que seja mais acentuada para a mulher. Bom, tu já falaste uma outra pergunta que a gente tinha aqui, era sobre infertilidade sem causa. Acho que tu já colocaste bem essa questão. Uma outra questão que aparece aqui: posso engravidar com trompas obstruídas? O Petra colocou antes, né? A obstrução tubária é um dos fatores de infertilidade, mas a gente pode sim engravidar com trompas obstruídas, se a gente lançar mão da fertilização in vitro. Então, as trompas entupidas, obstruídas, vão impedir que o óvulo e o espermatozoide se encontrem. Porque os espermatozoides sobem, fazer de conta que o meu corpo é o útero, os espermatozoides sobem pelo útero e eles vão, meu braço agora é a trompa, eles vêm pela trompa, a minha mão agora é o final da trompa, e o ovário está aqui. O óvulo vai entrar pela trompa e vai encontrar com o espermatozoide nessa porção final da trompa. A minha blusa até está com um formatinho que pode lembrar o final da trompa. Se eu tenho uma obstrução aqui, o espermatozoide para aqui e o óvulo não passa para lá. Então, eu não tenho como ter gestação espontânea com trompas obstruídas, mas pode se engravidar sim através da fertilização in vitro, porque esse encontro do óvulo e espermatozoide vai acontecer no laboratório. E uma vez colocado o embrião no útero, a gestação vai seguir absolutamente de forma normal, como se tivesse começado espontaneamente. Essa foi a indicação primária da fertilização in vitro. O primeiro bebê de proveta foi porque a mãe tinha as duas trompas obstruídas. Então, se fez a retirada dos óvulos e depois colocado o embrião dentro do útero, que deu o nascimento de Luiz Brown, que daqui exatamente um mês vai fazer aniversário. 42 aninhos do primeiro bebê. Petracos, estão perguntando aqui também, como é que se investiga infertilidade? Muito bem. Primeiro, a gente tem que fazer, como tu disseste, uma avaliação da história clínica dessa paciente. E todos esses dados que tu já comentaste, desde do tipo menstrual, se ela menstrua regularmente, se ela tem algum antecedente cirúrgico sobre os ovários ou sobre a própria pelve, se ela tem qualquer outra alteração nas menstruações, tudo isso são dados extremamente importantes. Mas tem 4 situações que são importantes. Nós temos que ter certeza que o homem tem espermatozoide, ou seja, que tem uma função espermática normal, que existe uma função anatômica normal, que esse útero é normal e que as trompas são permeáveis, que ela ovula de forma normal. Isso determina, na verdade, uma investigação mínima do que a gente precisa para começar uma investigação. Como a gente falou lá no começo, o processo é tão complexo que não depende só de ter um espermatozoide e um óvulo. O espermatozoide, quando ele é depositado no fundo da vagina, numa relação sexual, ele não está pronto para fertilizar. Passa pela secreção da ovulação, e esse é o primeiro fator de investigação, o fator cervical. Os espermatozoides normais, aquele muco, aquela secreção da ovulação, a chamada clarinha de ovo, funciona como um filtro. Passa por ali os normais, dentro do útero o espermatozoide se aloja, ganha energia para então seguir o seu trajeto. O espermatozoide tem 2 movimentos. Um movimento ativo da própria cauda e um movimento passivo, que é o útero que se contrai, levando o espermatozoide em direção às trompas. No momento que o espermatozoide entra na trompa, ele entra num turbilhão do processo ciliar, que tu já comentaste, que leva o espermatozoide até a porção terminal, na pontinha da tua manga aí, Maria Ângela, na ampola. E ali o óvulo vai ser fertilizado. No momento da ovulação, habitualmente o espermatozoide já está ali esperando o óvulo. Então existe a fertilização, esse embrião se forma e daí transita de novo até o útero. Nesse trânsito, a trompa tem uma função fundamental, que é produzir uma série de substâncias que são nutritivas para o embrião, até ele chegar dentro do útero.
E todos os hormônios que o ovário produz durante todo o processo, na verdade, ele está preparando o útero para receber o embrião. Preparou o colo do útero para receber o espermatozoide. Então, todo esse mecanismo é extremamente complexo e a gente vai avaliar de que forma? Pedindo um espermograma para o marido, fazendo uma prova hormonal, ver se ela ovula adequadamente, uma dosagem de progesterona, na segunda fase do ciclo, depois da ovulação. Vamos fazer uma radiografia do útero e das trompas, para ver se as trompas são normais e o útero também é normal. Podemos lançar mão de outros instrumentos, como a ecografia, como a videolaparoscopia, que são exames que se fazem de forma secundária, sempre que se tem uma suspeita, diagnóstico nesses exames primários. E com isso a gente pode identificar a causa objetiva, se ela ovula bem, se ela está ovulando com uma boa qualidade hormonal, se o espermatozoide é normal, concentração, motilidade, e se toda a função anatômica dessa mulher é normal. Muito bem. E o segmento da investigação vai depender do que se encontrar na investigação básica. Né? E é por isso que nessa questão, voltando só um pouquinho, como é que eu vou saber que eu sou fértil? Por que não se faz exames para ver se as pessoas são férteis ou são inférteis? Porque no que tange a mulher, como a gravidez acontece no corpo feminino, a investigação completa exigiria uma série de exames, alguns até invasivos, que absolutamente não se justificam na ausência da tentativa infrutífera de gravidez. Né? E feita a análise básica, né, dos 4 elementos básicos que foram citados, o segmento dessa investigação vai depender desses resultados e do que esse casal traz de história e exame físico. Então, não só a investigação, tudo no que se trata de fertilidade é muito personalizado, mas não existe uma receita, nem uma receita de bolo de investigação. É tudo absolutamente personalizado. Vai depender da história de cada um e da avaliação básica dos resultados que se obtiver na avaliação básica. Muito bem, vamos dar mais um passo adiante e estamos chegando aqui nas questões dos tratamentos. Como é que se trata a infertilidade? A infertilidade vai ser tratada de acordo com a causa. É a causa que vai definir o que nós vamos fazer para tratar. E as causas da infertilidade, como já foi citado, são muitas, são várias. Né? Então, na mulher, o fator mais comum hoje são as alterações. Depende, só um pouquinho, as alterações mais comuns dependem um pouquinho do tipo de país que se está avaliando. Em alguns, como o nosso, ainda são as obstruções tubárias, em alguns são as questões ovulatórias, em outros já são a endometriose. Então, vamos pegar as questões ovulatórias como primeira causa. Como é que se trata as alterações ovulatórias? Corrigindo a ovulação, seja nos casos em que a ovulação não existe, ou seja nos casos em que a ovulação não tem qualidade adequada. E como é que se faz isso? Com medicamentos. Medicamentos que podem ser de uso oral ou medicamentos que podem ser injetáveis, dependendo da causa que está determinando a alteração ovulatória. Né? Então, se usa medicamentos, durante o uso desses medicamentos se faz controle com ecografia para acompanhar o crescimento do folículo. O folículo é o saquinho que carrega o óvulo, para a gente determinar o período da ovulação e cercar as relações sexuais nesse período fértil e, com isso, chegar ao teto máximo da nossa chance mensal de gestação espontânea. Então, tratamento das alterações ovulatórias se faz basicamente com medicamentos, via oral ou injetáveis, de acordo com a causa. Vai seguindo, Petraco. Hoje, com as ecografias e com as medicações, a gente consegue determinar com muita propriedade o timing da ovulação. E a gente tem hoje também, mecanicamente, através da ecografia, a identificação de modelo pré-ovulatório. Ou seja, quando aparece um pontinho dentro do folículo ecorrefringente, significa que ela vai ovular provavelmente nessas próximas 36 horas. Depois, esse folículo vai começar a formar um duplo halo, que acontece normalmente 12 a 18 horas antes da ovulação. Ou seja, nos dá com muita propriedade
características de que ela vai ovular e o momento da postura ovular. Além disso, a gente pode usar medicamentos que facilitam a descarga dos hormônios lá no cérebro para fazer a postura ovular, a saída do óvulo de dentro do folículo. E hoje isso nos dá uma chance real de gravidez desses 20%. Isso não é para modificar essa chance mensal, mas facilita o timing da ovulação da relação sexual. Ok. Outra causa, as obstruções tubárias. Como é que se tratam as obstruções tubárias? Depende. Primeiro, né, se essa obstrução tubária é consequência de processo inflamatório, como nós já falamos anteriormente, o melhor tratamento nesses casos é a fertilização in vitro. Né? As cirurgias a que a gente lançava a mão antigamente tem uma chance de sucesso extremamente baixa nesses casos de dano tubário por infecção, por isso, gente, tão importante a prevenção, mas a fertilização in vitro nos dá a chance ótima de gravidez nesses casos. Se a obstrução tubária se deve a uma ligadura tubária prévia, a gente tem que analisar a idade da paciente e a condição do parceiro. Se é uma paciente muito jovem, com um parceiro que tem um espermograma absolutamente normal, a gente pode pensar numa cirurgia para restabelecer o trajeto normal das trompas, para a gente fazer uma recanalização tubária e tentar a gestação espontânea. Se essa mesma paciente que tem ligadura tubária já tem uma idade mais avançada, ou se o parceiro tem alteração de produção de espermatozoides, a gente não vai submetê-los a uma cirurgia se a chance de concepção espontânea for baixa mesmo depois da cirurgia. A gente vai direto a uma fertilização in vitro. Se essa obstrução tubária se der bem no início da trompa, na porção da trompa que fica dentro do útero, ou logo na saída do útero, a gente pode lançar mão de um procedimento radiológico, que pode, parecido com o que se faz angioplastia cardíaca, que pode nos levar à desobstrução da trompa e gestação espontânea. Né? Então, vejam bem, não é o fator em si que determina o tratamento, não é? Tem isso, é isso que se faz. Tem isso, se pode fazer isto, dependendo das características, no caso do local da obstrução, da causa da obstrução, da idade da mulher, da idade das características do espermograma e assim por diante. Aí vem os 4P da medicina moderna, né? Medicina preditiva, qual é a predição desse tratamento, a personalização, é muito pessoal, o tipo de cirurgia que ela fez, por exemplo, nas trompas, na ligadura, se sobrou uma estrutura suficiente para reanastomosar e que essa trompa funcione adequadamente. E, acima de tudo, a parte participativa, a decisão também do casal, qual é a melhor opção de tratamento para eles. Lembrar que a cirurgia tubária foi o grande tratamento das obstruções tubárias na década de 70. E depois, com o advento da fertilização in vitro, isso caiu no segundo plano pelos resultados da fertilização in vitro e cada vez melhores. E, claro, a reanastomose ainda existe, ela é factível, mas tem sempre que considerar a idade da paciente, como tu disseste, e o tempo que a gente vai levar para obter uma gravidez. Muito bem. Petraco, outra causa e bastante perguntas aqui, endometriose. E aí? Muito bem. O que é endometriose? Endometriose são células da camada que reveste o útero por dentro, que é o endométrio, que se implantam fora do útero. A teoria mais corrente, que mais se acredita, é que durante a menstruação, células de endométrio saem pela trompa e caem dentro do ventre. E ali se implanta. Por que implanta numa mulher e não implanta na outra? Provavelmente existe um mecanismo imunológico que facilite a implantação dessas células. O útero é um músculo, é uma bomba, e ali se contrai continuamente. Se contrai na relação sexual, como eu disse, na tentativa de levar o espermatozoide para cima em direção à trompa. E durante a menstruação, na tentativa de expulsar
o sangue em direção à vagina. Mas atrás a gente tem duas aberturas, que são as trompas. Então, no momento que existe a contração, às vezes flui um pouco de sangue para a trompa, com células de endométrio, e por algum motivo essas células se implantam. No momento que implanta, ela passa a se comportar como se fosse o endométrio. Cada vez que existe um sangramento, essa célula também sangra um pouquinho. Ao sangrar, ela determina a expulsão de novas células que vão aumentando a endometriose. Por isso que se diz que é uma doença progressiva, porque existe sempre um comportamento agressivo da endometriose em relação a isso. E por que ela causa a infertilidade? Por duas maneiras. Ela pode, de alguma forma, comprometer a anatomia, porque quando a gente tem sangue dentro do ventre, esse sangue é anormal ali. E a gente tem mecanismos de defesa na tentativa de eliminar esse sangue. Ao mesmo tempo, a gente tem um déficit na lise, na resolução desse coágulo que formou. E isso forma aderência, os tecidos se aderem. É como se a gente amarrotasse a manga. E isso pode obstruir a trompa, pode alterar a relação entre o óvulo, entre o ovário e a trompa. E mais do que isso pode alterar o microambiente de fertilização. Por quê? Porque o óvulo e o espermatozoide se encontram dentro da trompa. E a trompa está mergulhada num líquido chamado líquido peritoneal. E isso é extremamente importante para todo esse processo de fertilização. Quando a gente tem endometriose, muitas vezes a gente tem sangue nesse líquido. E isso altera esse mecanismo. Se a gente olhasse o ovo no microscópio, é como se a gente quebrasse um ovo. A gente tem a gema e tem a clara. A clara é uma capa de células que protege a gema, que é onde está a carga genética do ovo. A borda da clara é como se fosse um bordado, cheio de lóculos. O espermatozoide vem e engata a cabeça aqui. Quando tem sangue, esse mecanismo pode ser tóxico para essa ligação com o espermatozoide e dificulta muito a gravidez. Por isso que uma das grandes indicações, quando não tem resolução no tratamento da endometriose, é a fertilização in vitro, porque a gente tira o óvulo e o espermatozoide desse ambiente, vamos chamar assim, contaminado pela endometriose. Ok? E como a endometriose até hoje continua sendo um enigma, né? A gente tem muitas teorias de por que ela acontece. Em medicina, tudo que tem muita teoria, porque não tem uma causa bem determinada, né? A causa mais aceita, né, é a da menstruação retrógrada e de uma alteração do sistema imune, mas já tem outras teorias que, na verdade, a causa da endometriose é o endométrio. Que algumas mulheres têm um endométrio que tem características especiais que fazem com que ele consiga se implantar fora do seu sítio de origem. Então, não tem causa determinada, e tudo que não tem causa determinada não tem cura. Então, essa é toda a batalha contra a endometriose. Nós vamos buscar maneiras de gestação. A gente pode corrigir a ovulação, que é uma das alterações que pode acontecer. A gente vai driblar as alterações tubárias que acontecem. A gente vai ajustar esse útero quando necessário, mas isso não nos leva à cura da endometriose. Mas, de qualquer, mesmo sem levar à cura, a gente tem caminhos para nos levar ao bebê. Falando em endometriose, só porque a gente falou bastante em endométrio, Petraco, tem alguém perguntando aqui como é que se trata endométrio fino? Bom, o endométrio fino, por que o endométrio é fino? Primeiro, nós temos que avaliar criticamente se existe alguma lesão nessa cavidade que possa fazer com que o endométrio não esteja respondendo aos hormônios. Isso é muito frequente e muitas vezes passa desapercebido na ecografia. A gente tem que lançar mão de outros métodos na tentativa de diagnosticar isso. Isso é extremamente importante. Algumas mulheres têm um útero menor do que o habitual e, consequentemente, o endométrio é mais fino, e isso é uma característica pessoal dessa mulher. O terceiro ponto é uma falta de responsividade ao endométrio aos hormônios que o ovário está produzindo, ou os hormônios que a gente toma na tentativa de preparar o endométrio para uma fertilização. Isso é muito particular e existem algumas tentativas de tratamento na melhora do endométrio. Entre eles, fazer uma estimulação do endométrio através do que se chama
scratching, que é estimular o endométrio, que libera uma série de fatores insulinosos, fatores de crescimento, que pode ter uma resposta significativa. Podemos usar medicamentos que são vasodilatadores na tentativa de melhorar também o aporte de sangue, consequentemente o aporte hormonal a esse endométrio. Existe uma série de outras substâncias que também podem ser usadas, que são substâncias usadas muito para tratamento específico de algumas doenças, que é os granulócitos. Tudo isso são tentativas e muitas vezes o resultado é muito ruim, infelizmente. E às vezes a gente vê, né, gravidezes com endométrio de 3 milímetros, 4 milímetros, porque alguém está perguntando aqui qual seria o tamanho ideal do endométrio. Um endométrio, em geral, no ciclo espontâneo, quando ele está próximo do período ovulatório, ele tem em torno de 10 milímetros de espessura. E a gente se baseia nas características de um ciclo espontâneo, e isso acaba depois sendo o que se utiliza como referência os ciclos de fertilização in vitro, que é onde se fala muito em endométrio fino, né? Onde se questiona todas as questões endometriais. O que se sabe é que um endométrio que tem menos que 6 a 7 milímetros de espessura pode ser um endométrio menos receptivo, pode ser um endométrio menos favorável à implantação embrionária, o que não significa que ela não pode acontecer. Né? Se tem gravidezes com endométrio de 3 milímetros, de 4 milímetros, tanto em indução da ovulação, quanto em ciclo espontâneo, quanto em fertilização in vitro. Mas são espessuras que a literatura mostra claramente, e os nossos dados também, que reduzem um pouco, sim, as chances de gravidez. E às vezes são questões bem desafiadoras, como o Petraco já colocou aí. Outra questão, já que a gente está falando de endométrio, é a endometrite. Né? Uma pesquisa, o que ajuda a endometrite a não interferir na transferência de embriões congelados. O endométrio agora é a grande estrela de pesquisa, né, do processo reprodutivo. Porque para a gente ter gravidez, nós precisamos ter 3 fatores. Nós precisamos ter bons embriões, nós precisamos de um endométrio receptivo e nós precisamos que o embrião e o endométrio se relacionem de forma adequada. Hoje a gente conhece bastante sobre o embrião. A gente conhece muito pouco, quase nada, sobre a interação entre o embrião e o útero, e a gente está começando a conhecer melhor o embrião e fazendo uma série, melhor o endométrio, fazendo uma série de pesquisas em relação a ele. E uma das questões que surgiu, Petraco, eu vou te pedir para falar de todos esses exames de pesquisa em seguida, e uma das questões que surgiu nesse meio tempo foram as endometrites, né? Subclínicas se chama. O que é endometrite? Endometrite seria um processo inflamatório ou infeccioso que acomete o endométrio e por esse endométrio estar comprometido por esse processo, ele não tem habilidade para promover o que precisa para que o embrião se implante. Para a implantação tem que ter ações embrionárias e ações endometriais. E o endométrio comprometido por uma endometrite não seria favorável à implantação. Já vamos falar dos exames, o Petraco vai nos falar dos exames. A forma de evitar uma endometrite ou de tratar uma endometrite é com antibiótico, que é um processo infeccioso. Agora, não é só a endometrite que permeia todo esse processo. Petraco, podia nos falar dos exames que estão se fazendo hoje para isso? Bom, está muito em pauta, como tu disseste, o endométrio e a microbiota, o microbioma do endométrio, que é bactérias que existem no nosso organismo que no endométrio podem interferir negativamente e muitas vezes passam absolutamente desapercebidos, são assintomáticas e isso pode, de alguma forma, dificultar o processo de implantação do embrião. Hoje tem testes moleculares que se faz através de uma biópsia do endométrio, que se chama EMA e se chama ALICE. São 2 testes que identificam se tem alguma bactéria que possa estar interferindo negativamente. A gente sabe que o microbioma do endométrio é muito parecido com o da vagina, ou seja, uma vagina normal provavelmente tem um endométrio normal, ou tem uma tendência que assim seja. Então, esses exames podem nos identificar. Como também se pode fazer
a cultura do sangue menstrual, porque durante a menstruação o endométrio se desprende e a capa basal que dá origem sempre ao endométrio novo pode determinar a presença de alguma bactéria que pode ser a causa da dificuldade de implantação. Em relação às interações entre o embrião e o endométrio, isso é a grande dificuldade que a gente tem. Talvez o grande buraco negro de todo o processo de fertilização in vitro, que está praticamente dominado, é essa conversa entre o embrião e o endométrio. Hoje está muito em pauta os receptores KIR, que são receptores relacionados às células NK. As células NK são células killer, e a gente tem células killer que são importantes para a implantação e outras que agem de forma negativamente. Então, existe hoje receptores KIR que podem estar relacionados negativamente com a implantação, dependendo do HLA do pai, do marido, que pode interferir negativamente nessa interação com o endométrio e o embrião. Isso está muito em pauta, são estudos iniciais, não é nada definitivo, mas isso talvez venha, a longo prazo, nos ajudar um pouquinho a entender melhor o processo real de implantação endometrial, que é um estudo que vem há muitos anos e tem se progredido muito pouco, na verdade, nessa questão. Eu acho que o futuro vai nos trazer, né, muitos entendimentos a respeito do endométrio e dessa interação, e as chances de concepção espontânea não vão se alterar, provavelmente em função desses achados, mas as chances através dos procedimentos de fertilização in vitro, certamente sim. Né? A propósito de procedimentos, tem uma pergunta aqui se é possível fazer todo o tratamento da infertilidade aqui no nosso meio. Plenamente possível, né? Diante de um laboratório de reprodução assistida bem montado, como obviamente é o nosso caso, com tudo o que a ciência nos oferece, nós não deixamos a desejar absolutamente nada em termos de possibilidade de tratamento, não devemos nada a ninguém. Tudo que se oferta hoje, em qualquer lugar considerado como de primeiro mundo em relação a isso, temos plenas condições de realizar no nosso centro. Né? Temos hoje a nossa estrela maior do laboratório, que é o Embroscope, que vai nos ajudar a mapear melhor, conhecer melhor o embrião, definir melhor os embriões, e com isso aumentar as nossas chances de gravidez, mas com certeza não precisamos ir a lugar nenhum para fazer tratamento de fertilidade. Certo, Petraco? Sem dúvida. Sem dúvida, o Embroscope hoje vem selar todas as possibilidades de êxito no tratamento da infertilidade através da fertilização in vitro. Essa incubadora não só permite a visualização contínua do embrião durante os 5 dias, ou os dias que ele está dentro desse processo de desenvolvimento, mas ela determina uma série de gráficos através de inteligência artificial que permite nos identificar o melhor embrião. E isso significativamente nos aumenta a chance de gravidez. Eu estou dando uma olhadinha aqui nas nossas perguntas. Ok. Qual é a perspectiva para retorno dos tratamentos? Bom, gente, nós praticamente paramos a clínica na metade de março, quando a Anvisa determinou que assim o fizéssemos. Seguiram só os tratamentos que naquela ocasião estavam em andamento. E a clínica se manteve aberta todo esse período para as pacientes dos casos considerados urgentes, ou seja, as pacientes que perderiam muito em não fazer o procedimento nesse momento, e essas eram as pacientes que tinham câncer e que iam iniciar o tratamento de câncer, e que isso leva à perda da função. A quimio-radioterapia tem grande chance de levar à perda da função do ovário e do testículo, então era fundamental que essas pacientes congelassem seus óvulos ou seus espermatozoides antes
do tratamento em si. Então, esses tratamentos foram mantidos ao longo de todo esse tempo, ou aqueles casos muito especiais, onde esperar um período poderia levar à perda da chance de gestação. Esses casos são muito raros, é um número muito pequeno, mas foi o que se fez, e agora, progressivamente, a gente está abrindo, seguindo as determinações de todas as sociedades nacionais, da Anvisa, junto com o nosso meio, a gente está abrindo progressivamente os ciclos, não é? Com avaliação de 1 a 1, e a ideia é que se prossiga nessa abertura, sempre levando em conta as condições sanitárias do local. Porto Alegre agora teve, né, deu um passinho atrás, não foi feita nenhuma solicitação e não tem ainda nenhuma indicação que se precise voltar para trás ou refechar ou parar de onde estamos. Então, não tem nenhuma indicação que a gente vai precisar voltar e esperamos que não seja necessário. Então, sim, reabrimos, estamos fazendo teleconsulta, estamos fazendo consultas presenciais, estamos fazendo os procedimentos, sim, de pessoas que estão dentro das indicações, né, adequadas a esse momento e que não tenham contraindicações para realizar o tratamento. Permanece ainda a recomendação de não transferir os embriões, mas isso também é visto caso a caso, né? Porque tem uma série de questões que têm que ser levadas em consideração. Quando a gente olha para trás e pensa o que são 2 ou 3 meses na nossa vida, é um tempo curto, né? Só que para quem está esperando 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, 2 meses não é um tempo muito curto. E isso também tem que ser levado em consideração nas questões de tomadas de decisão. E por que todo esse cuidado, né? Por que foi pedido que as clínicas fechassem? Por que foi pedido, mais do que pedido, né? Foi recomendado que as clínicas parassem de atuar? Por que foi recomendado que não se faça transferências? Primeiro porque era uma doença, e ainda é, né? Nova, com muito pouco conhecimento. E o grande temor é assim, será que o tratamento de reprodução humana pode levar a uma maior fragilidade para adquirir a doença? Ou será que se a doença for adquirida ao longo de um tratamento de reprodução humana, essa doença pode ter um prognóstico pior? Será, né, que mexer nos hormônios através da estimulação da ovulação, como se faz, pode determinar um prognóstico pior se acontecer a doença ao longo do tratamento? Esse era o primeiro questionamento. E como não se sabia nada, então essa é a justificativa de começar a separar os ciclos. Segundo, né, o total desconhecimento sobre o efeito sobre a gravidez. Né? No começo, a gente sempre teve, todo mundo sempre teve medo, todos nós temos medo de doenças virais durante a gravidez. E essa é uma doença viral absolutamente desconhecida. Então, o não engravidar se colocou no sentido de proteção ao bebê e também da gestante. Porque, pelas modificações fisiológicas da gravidez, a gestante tem uma chance maior de acabar contraindo o vírus. E o que não se sabia era qual seria o comportamento da doença durante a gestação. Porque se tinha uma expectativa de um quadro muito mais grave, num momento onde poderia faltar assistência médica. Então, se estaria diante de uma perspectiva de um quadro mais grave, diante de um sistema de saúde sem condições de atender a todo mundo. Hoje se tem noção que o comportamento do Covid na gravidez não parece ser diferente de fora da gravidez, mas isso ainda não dá para bater um martelo definitivo. Né? Os casos de número maior de gravidez, as publicações estão começando a sair agora. E a proteção em relação ao nenê, que é tudo, né? Todo mundo está esperando esse nenê há tanto tempo, é algo tão nobre. Arriscar em cima de algo desconhecido, essa é a questão. Né? Até hoje não se sabe realmente quais são os efeitos da Covid sobre o bebê. A maioria das crianças que nasceram muito bem, né? Mas primeiro a gente só tinha informações de mulheres que adquiriram Covid lá no finalzinho da gravidez, quando as coisas começaram. Aí depois você começou a ver que tinha aumento do nascimento de prematuros. Aí você achava no começo que o Covid não atravessava a barreira placentária, então que o bebê dentro do útero estava protegido, até começar a sair relatos
de contaminação intrauterina, até aparecer relatos de abortamentos. Então, toda essa questão da recomendação de não transferir é pura e absoluta proteção, né? Para não arriscar nada em relação a esse bebê, em relação a essa gestante, dentro daquilo que a ciência ainda não sabe. Esses dias eu falei com uma paciente, ela me disse, poxa, tu vê, né, se eu tivesse transferido lá atrás, quando queria, eu já teria passado todo o primeiro trimestre da gravidez em casa, muito bem, obrigada. Mas, gente, olhar para trás, é o que eu sempre digo, julgar as coisas é muito fácil. O difícil é tomar as decisões no calor dos acontecimentos, durante o período do desconhecido que não se sabe. E mais, hoje se sabe muito mais de Covid e de manejo de Covid do que se sabia lá atrás. E ainda não se sabe nada. Muito mais fácil manejar hoje do que lá atrás. E ainda assim, não se sabe praticamente nada, pelo menos muito pouco. Então, essa é toda a questão, só para as pessoas entenderem o porquê de toda essa história de se parar. Não é porque se quer. Pelo contrário, tudo que a gente quer é seguir ajudando, né, na realização desses sonhos. Mas essa é toda a colocação de bom senso em relação a isso. Mas estamos, sim, abertos, conduzindo tratamentos, avaliando caso a caso, e a clínica está seguindo o seu ritmo. Alguma colocação? Podia comentar, Mariângela, as medidas protetivas que a clínica tomou e está tomando durante todo esse período. Sim, a gente está trabalhando com toda tranquilidade, né? A gente abriu a nova clínica em dezembro, com um espaço extremamente amplo. Então, nós estamos tomando todas as medidas recomendadas. Quem chegar na clínica vai ver que antes de entrar vai ter que medir a temperatura, vai ter que responder um questionário, se não estiver de máscara, vai colocar Propés, vai ver que tem uma infinidade de álcools espalhados por toda a clínica, tem um monte de cadeiras na recepção que estão bloqueadas para que as pessoas não se sentem próximas. A gente solicita que sempre, na medida do possível, venha só um paciente, né? Que os acompanhantes tenham compreensão nesse momento de proteção coletiva, de ficar em casa. Né? Todas as ecografias, as consultas estão sendo tudo marcadas com intervalos maiores. Se faz uma asepsia extremamente rigorosa nas salas. Toda a equipe está e é testada. Todos os procedimentos de reprodução também são marcados com um espaçamento muito maior. Depois de cada procedimento tem o que se chama de limpeza terminal de sala. E assim, uma série, né? Equipamento de proteção individual, obviamente, uma série todas de outras proteções que agora não vem, mas que nós estamos tomando. Então, assim, nós estamos trabalhando com muita segurança, sem Covid no Fertilitar. Isso aí. Ok, temos mais um tempinho ainda. Deixa eu me ver aqui mais. Tem uma pergunta aqui, Mariângela. Pode seguir. Com pouca motilidade tem tratamento? Podia responder. Pode repetir, Petra, que eu não ouvi. O homem que tem espermatozoide com pouca motilidade, interrogado, tem tratamento? Certo, pode ter tratamento dependendo da causa, né, que está promovendo essa baixa motilidade. A causa mais comum de alteração de motilidade do espermatozoide, de novo, é estilo de vida. É falta de sono adequado, é celular que trafega no bolso da frente da calça, é computador, é o laptop muito tempo no colo, é o cigarro, é a bebida, é a maconha, é a cocaína. Gente, drogas, maconha e cocaína têm uma repercussão muito maior sobre a fertilidade masculina até do que sobre a feminina. Então, a maioria das causas de alteração única e exclusiva da motilidade espermática se consegue corrigir alterando hábitos de vida. Tem que ver se essa alteração não é devido ao uso de algum medicamento que pode impactar nessa alteração. Existem doenças que cursam com alteração da motilidade do espermatozoide, e algumas doenças não se consegue curar, então não se teria como manejar
não se teria como melhorar a motilidade do espermatozoide buscando gestação espontânea, mas o laboratório resolve com tranquilidade as questões de alteração da motilidade do espermatozoide. E aí, dependendo do grau de comprometimento, a gente abre um leque de grandes 2 procedimentos, um que se chama inseminação artificial, onde o espermatozoide é preparado e é colocado dentro do útero da mulher, para buscar uma chance de gravidez em torno de 18% a 20%. Então, é um procedimento que nos traz de volta a chance de gestação espontânea, que esse casal não tem, devido a essa alteração. Ou quando o comprometimento da motilidade é muito alta, o nosso caminho é a fertilização in vitro. E diante da fertilização in vitro, esse quadro desaparece. Porque a baixa de motilidade não tem nenhum impacto negativo, quer seja em chance de fertilização ou até de gravidez. Nos casos em que se tem imobilidade total, dependendo, se pode buscar espermatozoides do testículo para fazer a fertilização e para ultrapassar esse problema. Ok? Outra pergunta aqui. Até que idade se aceitam mulheres para serem doadoras de óvulos? O Conselho Federal de Medicina hoje determina isso com clareza. Essas mulheres, as doadoras de óvulos podem ter até 35 anos, não mais que isso. Tem uma outra pergunta perguntando se os óvulos doados vão para outro estado. Podem ir, nós temos pacientes de todo o Brasil, nós temos pacientes do exterior, dependendo da origem dessa dupla, né, que quiser que se juntar nessa dificuldade para ter potencialidade de fazer esses procedimentos, os óvulos doados podem ir para outro estado, sim. Vamos ver. Aqui. Quem está em tratamento de fertilização e produz poucos espermatozoides, tem alguma maneira de produzir mais espermatozoides? E produz poucos óvulos, tem alguma maneira de produzir mais óvulos, Petraco? Isso é aquela engrenagem que eu havia comentado. Nosso economista lá no cérebro determina o que vai ser gasto esse mês. Tem uma pergunta que mais ou menos encaixa: se o antimileriano quase nulo tem como resolver. Na verdade, o antimileriano é o nosso ponteiro do nosso estoque, do nosso tanque de gasolina. Isso não significa que a gente não tenha mais óvulos. A reserva é baixa, a gente pode fazer um banco de óvulos, e isso é factível. Estimular várias vezes, colher, guardar e fazer mais de uma estimulação. Também tem a possibilidade de estimular o ovário 2 vezes no mesmo ciclo. São situações que a gente tem que avaliar criticamente caso a caso. O antimileriano é um marcador da reserva de óvulos. Não significa que esse antimileriano é baixo e não vai ter mais nenhum óvulo. Não é assim. Tem pouco. Ok. Deixa eu ver aqui, o que mais a gente ainda não teria. Na fertilização, é escolhido o melhor espermatozoide para fecundar o óvulo? Sim, os espermatozoides passam por um processo de seleção, sim, e são escolhidos os de melhor performance para fertilizar, para se utilizar na fertilização in vitro. Vamos ver o que mais. Tem muitas perguntas aqui, gente. Eu estou... não sei se vocês sabem, mas essa é a nossa estreia na nossa live. É a primeira vez que eu conduzo, então... Muito bem conduzido. Muito obrigada. Já estamos nos aproximando do final. Temos 2 minutinhos ainda. Tem um monte de perguntas, eu não sei. Quem é receptora deve fazer uso de ácido fólico? Sim. O ácido fólico é importante durante a gravidez. A receptora deve fazer uso de ácido fólico? Sim. Tem mais um monte de perguntas, gente, mas nós temos menos de 1 minuto. Nós temos que nos despedir e anunciar a live da próxima semana. Petraco. Bom, eu quero dizer que foi um prazer estar contigo nesses minutos, que eu sou uma pessoa extremamente feliz, realizada por ter formado junto contigo esse grupo, esse time, que tem uma paixão pelo que faz, porque, queira ou não, gente, fertilidade
é a essência da vida. E a gente está aqui para ajudar esses casais, de alguma forma, a ter esse sonho realizado. Foi um prazer muito grande estar com vocês nesse momento. Igual, fiquei até emocionada, né? A gente demorou um pouquinho, né, para topar. Eu vim para a live, eu me sinto comparando nós hoje na live, comparando o Embrioscope com a nossa primeira estufa. Né? É mais ou menos o mesmo grau de progresso que a gente teve para chegar aqui. Foi bárbaro, né? Foi bárbaro esse período tudo, é bárbaro essa equipe maravilhosa de quase 50 pessoas que a gente